Oi, gente! Bem-vindos ao canal Ler é Legal, um espaço para a gente discutir literatura. Hoje nós vamos falar de um conto de Franz Kafka chamado A Metamorfose. Franz Kafka foi um escritor tcheco do início do século e é considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes da literatura mundial do século XX. A literatura do Kafka ela é cheia de conflitos psicológicos, de alucinações, é uma coisa muito surreal, mas que mexe com a gente lá no íntimo, desde a gente imaginar as situações em que os personagens estão, até a forma como ele escreve, em que você realmente sente, junto com o personagem, aquilo que o autor está passando para você. A literatura dele é repleta de realismo fantástico, alucinações, conflitos de pais e filhos, brutalidade psicológica, misticismo, transformações místicas, labirintos burocráticos, o Processo é um ótimo exemplo disso. As histórias que ele escrevia, que ele criava, as tramas que ele criava eram tão elaboradas e ao mesmo tempo tão surreais, que foi criado um termo para ele, o termo kafkaniano. Quando você diz que uma coisa é kafkaniana, você está dizendo que ela é problemática, que ela é confusa, que ela é louca, não tem sentido nenhum naquilo. Assim como são as histórias do Kafka. Como esse é o primeiro conto que eu vou fazer um vídeo aqui para o canal, eu queria deixar bem claro qual é a diferença entre um livro, que a gente está acostumado a ler um romance, e um conto. No romance, a história ela é contada com mais detalhes e você tem várias histórias secundárias durante a narração. Então você tem aquela trama principal, o tronco principal da história, com seus personagens principais, mas você tem vários personagens secundários que também têm suas próprias histórias. E no final vira tudo um grande romance. O conto é bem mais objetivo, ele tem uma mensagem para passar e ele passa essa mensagem. Por isso e outras razões, ele acaba ficando bem menor do que um livro que a gente está acostumado a ler de 200, 300 páginas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de transformação. A gente vai falar do conto Metamorfose. Eu vou começar apresentando os personagens. O personagem principal, que é aquele que sofre a metamorfose, é o Gregor Samsa. O Gregor é um rapaz de idade não muito bem definida no conto, e que ele trabalha de caixeiro viajante, que é um emprego que ele detesta, mas que ele não pode largar, porque ele é o arrimo de família. Então, com aquele salário, ele sustenta o pai, a mãe e a irmã. E o pai, que tinha muito dinheiro, mas por alguns problemas de investimentos errados que ele fez, ele acabou perdendo esse dinheiro e ficando com dívidas. O Gregor também não pode trocar de serviço porque o pai dele tem dívidas com o patrão. Então ele tem que ficar trabalhando para esse patrão como caixeiro viajante até quitar as dívidas do pai. Esse personagem ele está sufocado numa vida em que ele não tem perspectiva, em que ele não tem nenhum incentivo e que ele não tem saída também. Ele não gosta do emprego e ele não pode sair dele por obrigações familiares com as dívidas dos pais e para sustentar a família. O Gregor é o personagem principal, é com ele que acontece toda a ação do conto. E você tem os personagens secundários, que são o pai do Gregor e a mãe, que se chamam Senhor e Senhora Samsa, e a irmã dele, que é a Gretchen. Ao longo do conto vão aparecer mais alguns personagens, mas que realmente estão ali só para cumprir a função de manter a gente no contexto com a história se desenvolvendo, mas não são personagens que chegam a ter uma importância para que o autor desse a eles uma história prévia. Em uma manhã qualquer, o Gregor Samsa acorda, como acontece todos os dias lá no quarto dele, só que ele percebe que ele não tem mais um corpo humano. Na verdade, ele está dentro do corpo de um inseto gigante. Ele acha estranho aquilo tudo, no começo ele fica na dúvida se ainda está sonhando ou não,
E ele tenta se levantar da cama, mas ele percebe que ele não consegue controlar esse corpo. Ele tem várias perninhas finas e tal, mas ele não consegue controlar aquilo a ponto de conseguir sair da cama. Só que a maior preocupação do Gregor nesse momento é que ele vai chegar atrasado para o trabalho e o patrão vai ficar zangado e é capaz dele perder o emprego dele. Alguns minutos ainda tentando sair da cama sem conseguir, e chega a mãe dele e bate na porta do quarto, porque ele já está atrasado, já devia ter saído para o trabalho, ainda não saiu e ela está preocupada. Então ele responde para ela, gritando que ele já vai, que espere só mais alguns minutos. Só que para ele está articulando as palavras como ele sempre fez. Mas ela não escuta isso, ela só escuta os grunhidos que ela não consegue entender o que é. Ele continua ainda por um bom tempo tentando sair da cama sem conseguir, e começa a ficar cada vez mais preocupado de como é que vai ser a reação no trabalho, porque ele perdeu o trem, ele está atrasado, e se o chefe vai mandá-lo embora. Enfim, ele está mais preocupado com a consequência dele não ter ido trabalhar do que com o fato dele ter virado um inseto gigante de uma hora para outra. A grande preocupação dele, na verdade, não é consigo mesmo, é com o trabalho. Então ele começa a perceber que realmente o corpo dele está muito diferente, inclusive os sentidos estão muito diferentes. Ele não consegue pronunciar as palavras, ou pelo menos ele acha que está pronunciando, mas as pessoas do outro lado da porta não estão entendendo, mas em compensação ele está com a audição super aguçada, ele consegue ouvir o barulho de um tecido sendo balançado pelo vento do outro lado da sala. Um tempo depois, ele escuta que tem alguém batendo na porta e pelas conversas que ele consegue ouvir lá do quarto dele, ele percebe que é o chefe. Como ele realmente estava com medo do chefe mandar alguém ver o que tinha acontecido, foi o próprio chefe em pessoa até a casa dele para saber o que tinha acontecido. Aí os pais tentam explicar que o Gregor não está se sentindo bem, por isso que ele nem saiu do quarto, porque isso não é um costume dele de agir dessa forma, mas o chefe não acredita muito e pede para ele mesmo ir falar com o Gregor. Os pais permitem e ele vai bater na porta do quarto. Só que o Gregor não está conseguindo responder. Ele fala com as pessoas do outro lado da porta, mas elas não conseguem entender o que ele está falando. Então o chefe dele acaba achando que, na verdade, ele está fazendo corpo mole ou não está abrindo a porta porque ele não quer e começa a ficar com raiva daquilo. Então ele começa a dar uma bronca no Gregor através da porta, assim, gritando com ele, falando que ele nem é um funcionário tão bom assim e que o emprego dele pode ir para o espaço a qualquer momento e que ele está decepcionado e que o Gregor não está mais cumprindo com as obrigações dele no trabalho e etc e tal. E continua insistindo para que ele abra a porta. O Gregor começa a ficar num desespero porque ele não pode perder esse emprego de jeito nenhum. E ele acaba conseguindo se arrastar até se jogar de cima da cama no chão. E aí ele vai no chão se arrastando até a porta e com a boca ele consegue girar a chave para abrir a porta. Quando ele abre a porta, do outro lado do corredor estão os pais e o chefe. E eles ficam completamente estarrecidos com o que eles estão vendo, porque na verdade dentro do quarto não está o Gregor, está uma barata gigante no meio do quarto, assim, no chão. O chefe dele fica tão horrorizado com aquilo que ele simplesmente sai correndo da casa, sem nem falar nada com ninguém, tão apavorado que ele tá. E aí o Gregor fica mais apavorado ainda, porque ele sabe que se ele deixar o chefe dele ir embora sem conseguir dar uma explicação plausível, ele vai perder o emprego. Então ele resolve reunir todas as forças que ele tem e tenta sair do quarto para ir atrás do chefe antes que o chefe saia da casa. E aí só piora tudo, porque o chefe está fugindo e ainda vê aquela barata gigante correndo atrás dele. Obviamente ele não consegue alcançar o chefe, né? E ainda dá um maior susto nos pais. Então o pai dele pega uma bengala e começa a bater nele, tentando fazer com que ele volte para dentro do quarto, como se estivesse tangendo mesmo esse inseto gigante que o Gregor se tornou. E ele vai batendo nele e o Gregor vai recuando até que ele entra no quarto e o pai dele bate a porta e tranca. E o Gregor fica ali no meio do quarto, trancado, sem saber completamente o que fazer. E ele acaba adormecendo ali durante o dia por causa do esforço enorme que ele fez para sair da cama, conseguir abrir a porta e tal. Quando é à noite, ele acorda com a irmã dele entrando no quarto. Ele percebe que ela entrou no quarto e deixou ali num cantinho uma vasilha com leite e uns pedaços de pão.
que era o prato preferido do Gregor. Depois que a irmã sai, ele tenta se mexer para ir até a comida, para se alimentar, só que aquela comida que para ele antes era maravilhosa, ele não consegue nem chegar perto, o cheiro enjoa, o gosto ele tentou provar, mas não conseguiu, a comida era horrível, ele acabou não comendo. No dia seguinte, a irmã dele entra no quarto para recolher as vasilhas e percebe que o Gregor não comeu nada, nem tomou leite, nem comeu os pães que ela tinha deixado. Então ela vai para a cozinha e volta um tempo depois com uma bandeja com uma variedade enorme de comida. Desde comida fresca, que acabou de ser feita, até uma comida já passada, umas folhas que já estão meio estragadas, um pão mofado, um queijo que já passou do ponto. E vai deixando tudo ali espalhado no quarto. A ideia dela, na verdade, é descobrir o que o Gregor vai comer, já que ele não está comendo a comida normal, né, que ele costumava antes. Depois, quando ela volta para ver se ele comeu, ela percebe que ele, na verdade, só comeu aquela comida estragada, aquelas folhas, aquele pão mofado e tal, e que a comida fresca que ela tinha deixado ele nem tocou. Aí ela entende qual é o tipo de alimentação que ele vai ter agora que ele virou um inseto. E o Gregor fica muito feliz de ver que pelo menos uma das pessoas da casa, que é a irmã, está preocupada em fazer ele se sentir bem, ou em saber a melhor maneira de lidar com ele, e principalmente se preocupando com o que ele vai comer. O pai do Gregor tinha um negócio promissor que 5 anos antes acabou falindo por maus investimentos, enfim, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Então, dali para cá, foi que o Gregor foi obrigado a ir trabalhar como caixeiro viajante para sustentar a família. E o dinheiro era contadinho, eles não tinham nenhuma grana sobrando. O Gregor era a única pessoa que trabalhava na casa, era o arrimo de família, e ele não ganhava tão bem assim, então o dinheiro era muito curto. Mas mesmo assim, ele tinha planos de juntar dinheiro para conseguir mandar a irmã dele para o conservatório, porque ela tocava violino muito bem, e ele queria muito pagar os estudos dela para que ela se tornasse uma violinista. Mas agora ele não tinha noção de como faria isso. Ele já estava dias sem sair de casa e ainda não tinha nenhuma explicação plausível para ter virado um inseto gigante. Os pais e a irmã, como precisavam ser práticos, então eles começaram a conversar sobre como que eles iam se manter, como eles poderiam se manter agora que o Gregor não podia mais trabalhar. E o Gregor, do quarto, como ele tinha uma audição muito aguçada, ele conseguiu ouvir a conversa toda na sala. E então ele ficou sabendo que o pai, na verdade, conseguiu guardar algum dinheiro ao longo desses anos, dinheiro que sobrava do salário do Gregor, e eles tinham uma quantidade de dinheiro suficiente para se manter por uns 2 anos, até que eles arrumassem uma outra solução para se sustentar. E o tempo foi passando, e o Gregor foi percebendo aos poucos que a irmã dele, que estava toda atenciosa e querendo descobrir a melhor forma de cuidar dele no começo, já não estava mais com a mesma paciência. Ela já não levava comida e deixava bonitinha ali para ele, ela simplesmente jogava lá no chão a comida para ele, os restos de comida, não limpava mais o quarto dele como costumava fazer. É como se ao passar do tempo ela tivesse acostumado que o irmão virou um inseto e aos poucos estivesse deixando de ter aquele zelo todo por ele. E isso não aconteceu só com a irmã. Os pais também já não estavam mais com a mesma preocupação de antes com o bem-estar do Gregor. A irmã era a única pessoa que entrava no quarto do Gregor. E toda vez que ela fazia isso, ele se escondia embaixo do sofá para poupá-la de ter que ver a situação, né, a coisa em que ele se transformou. O Gregor também, com o passar do tempo, foi percebendo que, além da audição, ele estava começando a desenvolver outras habilidades, como, por exemplo, andar pelas paredes e pelo teto do quarto. Quando a irmã percebeu que ele estava começando a andar pelas paredes e pelo teto, ela teve a ideia de tirar do quarto os móveis para que o Gregor tivesse mais espaço para se movimentar. Só que o pai do Gregor se recusava a entrar no quarto de qualquer forma. Então, ela e a mãe tiveram que entrar e arrastar os móveis para conseguir liberar espaço. Só que o Gregor tinha um quadro que ficava pendurado na parede que ele não queria que elas retirassem. Quando elas já tinham tirado quase toda a mobília do quarto, ele saiu de debaixo do sofá e foi para a parede ficar em cima desse quadro. Era um jeito que ele tentou de fazer elas entenderem que ele queria que o quadro ficasse.
Mas aí foi a primeira vez que a mãe dele realmente viu como é que ele estava depois dessa metamorfose. E ela ficou tão impressionada que desmaiou na hora. Vendo a mãe desmaiada, a irmã foi para o outro quarto para tentar procurar algum remédio para despertar a mãe. E o Gregor ficou tão desesperado que ele acabou saindo do quarto para ir tentar ajudar a irmã a encontrar um remédio. Foi bem nessa hora que o pai dele chegou em casa e viu a esposa desmaiada, o Gregor fora do quarto, e aí ficou revoltado. Começou a atacar o Gregor, jogando as coisas em cima dele, pegou várias maçãs que tinha ali e jogou nele para tentar espantá-lo para ele voltar para o quarto. No período em que o Gregor estava transformado nesse inseto, eles chegaram a ter 2 empregadas diferentes na casa. Mas essas empregadas nem entravam no quarto do Gregor e não duraram muito tempo mesmo. A terceira empregada já foi diferente. Ela não demonstrava medo, na verdade ela ficava abrindo a porta para olhar o que tinha lá dentro com mais curiosidade do que medo. Foi essa empregada que durou mais. Eles precisavam porque a irmã estava trabalhando, a mãe já não tinha saúde, então mesmo com o dinheiro reduzido, eles tinham que conseguir pagar essa empregada. Para melhorar um pouquinho as finanças, eles acabaram alugando um dos quartos, fazendo com que a irmã fosse dormir na sala para eles alugarem um dos quartos para hóspedes e assim tentar levantar algum dinheiro. Dessa forma, entraram na casa 3 homens para se hospedar na casa. Como os pais do Gregor, eles nunca tinham alugado um quarto antes, eles não sabiam direito como lidar com esses hóspedes, então eles eram excessivamente gentis, excessivamente permissivos. Na verdade, eles tratavam os hóspedes como se fossem reis e eles mesmos já estavam se colocando em segundo plano. Ao ponto de fazer a melhor comida para os hóspedes sentarem para jantar e para tomar café na mesa e eles mesmos comerem na cozinha, como se fossem empregados dos hóspedes. Com esse afastamento da família, principalmente da irmã, que antes estava tão cuidadosa e tão zelosa com ele, e nos últimos tempos ela nem sequer limpava o quarto, nem entrava mais lá, o Gregor foi a cada dia deprimindo mais, desanimando mais, ao ponto de nem sequer querer ouvir o que estava se falando na sala. Ele não se inteirava mais dos assuntos da casa porque não interessava mais. Ele só passava o dia trancado no quarto, lamentando o que aconteceu com ele. Até que um dia ele foi retirado dessa letargia por um som de violino. A irmã, que não tocava violino desde que ele tinha se transformado, resolveu tocar um dia e ele ficou tão encantado com o que estava acontecendo que saiu do quarto para poder observar a irmã dele tocando na sala. Só que nessa de sair do quarto para ver a irmã tocar, ele acabou sendo visto pelos hóspedes, o que gerou uma enorme confusão em casa. Os hóspedes ficaram indignados vendo um inseto tão gigantesco assim dentro da casa e a família agindo como se aquilo fosse uma coisa natural. Os hóspedes simplesmente disseram que iriam embora porque as condições de higiene daquela casa obviamente não eram boas e ainda disseram que não iam pagar pelo período em que tinham ficado lá e se bobeasse ainda iam processar os pais do Gregor por terem colocado eles numa situação tão anti-higiênica. O Gregor, quando viu aquela confusão toda armada, acabou voltando para o quarto e lá ficou ouvindo a conversa. A família foi para a sala e, para espanto do Gregor, foi a irmã que tomou a iniciativa de dizer que não dava mais para ficar com ele, que ela nem sequer acreditava que aquilo era o irmão dela e que eles tinham cometido um erro de achar que aquele era o Gregor e deixar que ele permanecesse na casa por tanto tempo. Ela ficava alegando que se aquele inseto realmente fosse o Gregor, ele já teria saído da casa por livre e espontânea vontade por perceber que ele estava incomodando tanto os familiares. O Gregor escutou tudo do corredor onde ele estava. E aí, aos poucos, foi voltando para o quarto muito devagar, porque ele estava muito debilitado já. Ele já não comia direito, porque a própria irmã já não levava mais comida. Ele já não caminhava direito, porque a família, aos poucos, fez do quarto dele um depósito, encheu de entulho. E cada vez mais eles iam agindo como se o Gregor fosse mesmo uma barata com quem ninguém tem que se importar. Na manhã seguinte, a empregada, que todo dia ia lá e dava uma espiadinha no Gregor por curiosidade, foi quem percebeu que ele estava imóvel demais, e aí quando foi mexer com ele, ela viu que na verdade ele estava morto. Então ela foi contar para os patrões que o Gregor tinha morrido, e eles não expressaram nenhuma reação de pesar, na verdade eles sentiram muito alívio com aquilo.
O pai chegou a dar graças a Deus que ele tinha morrido. A mãe e a irmã até demonstraram uma certa tristeza, mas fica bem claro que é mais por pena do Gregor mesmo. Depois de conversar um pouco, eles decidiram que eles mesmos mereciam um dia de folga e cada um começou a escrever uma carta para o seu respectivo patrão, justificando por que eles não iam trabalhar naquele dia. Nessa hora, a empregada chegou dizendo que já tinha limpado a casa toda e que tinha dado um jeito naquilo, né, no Gregor. E eles nem se preocuparam em perguntar o que foi que ela fez. Ela simplesmente disse que se livrou dele. Depois que eles enviaram as cartas para os patrões, justificando que iam faltar naquele dia, eles saíram de casa juntos pela primeira vez desde que toda essa história tinha começado e pegaram um trem para ir para o interior, passar o dia no campo. E durante a viagem, eles começaram a aproveitar o sol, começaram a conversar sobre as perspectivas que cada um tinha, sobre os empregos que cada um tinha, que era uma coisa que eles não faziam há muito tempo. Começaram a planejar o próprio futuro, como se o Gregor nunca tivesse existido. Depois do passeio, já voltando para casa depois de um dia inteiro de folga, juntos, eles começaram a perceber que a vida deles ia mudar dali para frente e começaram a ter esperança de novo de que a vida ia melhorar. A maneira como Kafka escreve esse conto te leva a ficar indignado com a indiferença dos personagens, tanto de um para o outro como consigo mesmo. É surreal como o Gregor se preocupa mais com o emprego, se vai ou não ser demitido, o que o chefe vai pensar dele, com o fato dele ter, de repente, acordado um inseto. Em nenhum momento eles se perguntam como isso aconteceu, por que isso aconteceu, e nem o autor se dá o trabalho de explicar para a gente também. Eu entendo que um dos objetivos do Kafka com esse conto era justamente mostrar como é possível banalizar coisas surreais, coisas que você não consegue imaginar que possam acontecer, de repente acontecem e você age como se isso fosse natural, como se não fosse nada. A preocupação deles era que perderam aquela pessoa que trabalhava e trazia dinheiro para casa. Em nenhum momento existe uma frase ou uma opinião de algum dos personagens indignados ou duvidosos de falar assim, como uma pessoa dorme uma pessoa e acorda um inseto. E a maneira como, aos poucos, eles vão delegando o Gregor para a condição realmente de inseto, para a condição realmente de verme, sabe? Uma pessoa que passou anos trabalhando para mantê-los, de repente não pode mais mantê-los, e eles esquecem tudo que o Gregor fez. Aos poucos eles foram anulando a própria presença dele na casa. Tanto que quando ele morreu, eles sentiram um alívio enorme e começaram a planejar a vida dali para frente, como se o Gregor nunca tivesse existido. Esse é um conto muito famoso do Kafka. Para alguns críticos, eles chegam a dizer que é o pequeno livro do Kafka, de tão importante que ele foi dentre a obra desse escritor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Vale a pena ler o conto, é um conto curtinho, com 30 e poucas páginas, 30, 35, dependendo da edição. Já está em domínio público também, você pode achar facilmente na internet. E eu sugiro a experiência de ler o livro para que você acompanhe essa evolução e desconstrução do personagem da primeira à última página. Ele já começa como uma pessoa comum e sem muita personalidade. E ele acaba terminando como uma pessoa totalmente esquecida. Na verdade, ele deixa de ser gente nesse conto. E a reação da família com ele é muito interessante também para a gente ir acompanhando ao longo como é que vai mudando, como é que eles vão se acostumando e aos poucos esquecendo que um dia eles tiveram essa pessoa na família. Eu recomendo muito a leitura desse conto. Lembrem-se que o resumo não é para substituir a leitura, é só para te incentivar a pegar o texto e ler para tirar suas próprias conclusões. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou desse conto e espero que você tenha gostado do resumo. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo e dá um joinha para ajudar a divulgar. Se você gostou da ideia do canal, se inscreve para receber as atualizações. E continue sempre lendo, porque ler é muito legal. Até a próxima!